Muito bem! E você está preparado para o vídeo de hoje? Hoje nós vamos falar de psicologia em investimentos, aquele campo ali dentro de finanças comportamentais, trazido pelo Prêmio Nobel Daniel Kahneman. Então nós vamos falar de algo que influencia nossas decisões, não só no campo de investimentos, mas praticamente tudo, né? Tudo aquilo que nós sofremos emocionalmente, seja uma experiência passada vivida ou algo que a gente busca semelhanças, enfim, tem uma série, série de heurísticas que nós vamos ver aqui que influenciam nas nossas decisões. Mas basicamente é assim: nós precisamos, decidir sobre algo em que nós não sabemos. Então a gente utiliza aquilo que se sabe para decidir sobre aquilo que não se sabe. Olha que contraditório, né? Porque diante de uma situação complexa em que você não tem o conhecimento todo sobre aquilo, você precisa tomar uma decisão. E normalmente essa decisão tem que ser rápida. E diante dessa situação, nós recorremos ao que nós chamamos de atalhos mentais, que são regrinhas de bolso que a gente pode colocar no bolso da camisa, no bolso da calça, sair para a rua para poder tomar as decisões. Faz sentido isso? Nós estamos falando do nosso futuro, do nosso patrimônio, dos nossos investimentos e vamos decidir assim, como se fosse um jogo de aposta. Infelizmente a maioria de nós brasileiros tomam decisões sobre investimentos de forma emocional. Você entende agora porque às vezes você está diante de uma situação A com uma situação B e tudo indica, todos que estão ali pensando racionalmente dizem, não, ele vai optar pela situação B, mas essa pessoa acaba optando pela situação A. Por que que isso acontece? Então você vai entender, e isso provavelmente já aconteceu com você, se ainda não acontece, é porque você está sofrendo com as heurísticas, né? Então vamos lá para começar a aula de hoje, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, para você que está chegando agora. Então, você está no lugar certo para aprender sobre investimentos. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre psicologia de investimentos. Se você não assistiu às anteriores, então você pode olhar, entrar aí no YouTube, navegar que você vai encontrar. Hoje nós estamos aí na quinta aula, ou no quinto vídeo, então tem muita coisa para ver, hein? Você que está chegando agora, minha proposta é que você se torne capaz de gerir os seus próprios investimentos. Falo isso sempre no início, de todos os vídeos, para que se você chegou aqui, para você entender para que esse vídeo, qual é o propósito disso aqui. Bom, e por que eu resolvi escrever um livro? Bom, é que eu já estava cansado desse segmento, vendo muita coisa errada, seja em banco, seja em corretoras, seja em distribuidoras, em cooperativas de crédito, e eu sempre vi clientes sendo lesados. Então isso não é exclusividade de assessoria, de consultoria, de bancos, cooperativas, não é. Isso tem em todo lugar, isso tem em vários segmentos. Mas se você está aqui porque em algum momento você se frustrou em relação aos seus investimentos, porque foi mal assessorado, mal orientado, seja lá por qual profissional foi, você está no lugar certo, porque aqui você vai aprender tudo o que você precisa para poder ser capaz de gerir os seus próprios investimentos e tomar as suas próprias decisões. Então, vamos lá, sem delongas, como também eu falo sempre, aproveita já, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações sobre os vídeos que virão depois desse e também me procure aí nas redes sociais, principalmente o Instagram. Caso você queira adquirir o meu livro Panaceia, você pode fazer através do meu site www.eironmarques.com.br. Pronto! Momento marketing já foi feito. Agora vamos passar esse conteúdo que eu prometi de forma gratuita, falando sobre psicologia de investimentos. Eu já abri falando das heurísticas, são aqueles atalhos mentais, regrinhas de bolso que a gente carrega para todos os cantos para tomar decisões simples diante de situações complexas. Vamos então, antes de dar verdadeiro início, trazer esse conceito. Finanças comportamentais consideram o investidor como um indivíduo dotado de atitudes irracionais e com um apego emocional baseado em suas preferências e experiências. Faz sentido? Faz todo sentido, Realmente a maioria de nós brasileiros somos assim.
Nós só saímos dessa situação quando nós buscamos conhecimento, quando nós buscamos conhecer sobre aquele assunto ou sobre aquela situação, para então sermos capazes de tomar uma decisão racional. Ok, como então as finanças tradicionais consideravam o indivíduo, principalmente o investidor? Ele considerava o investidor como um ser racional. Todas as suas decisões, 100% delas, eram racionais. E nós sabemos que não é bem assim, né? Então, por que nós presenciamos situações em que nós oferecemos para o investidor, ou você já tenha presenciado algo do tipo, em que é oferecido uma opção A, uma opção B, e claramente a opção A é muito mais vantajosa, é aquela que realmente está apta, adequada àquele cliente, ao que ele busca, e porque muitas vezes ele decide pelo B. Então você vai entender isso. Vem comigo e vamos ver, falando sobre as heurísticas. Nós falaremos 3 agora, da heurística da disponibilidade, da representatividade e da ancoragem. Então, começando sobre a heurística da disponibilidade. Sempre quando você ouvir algo do tipo, ou você quiser lembrar sobre a definição desta heurística em si, lembre-se da origem da palavra. Nós estamos aqui da disponibilidade. Disponibilidade vem de disponível. Então, disponível o quê? Na minha memória, tudo aquilo que está disponível. Se está disponível, se você se lembra, porque é algo recente, ele não é uma lembrança tão antiga, senão certamente você não lembraria, a não ser aquelas em que marcaram realmente a sua vida, né? Festas, aniversários, nascimento de um filho para quem já é pai ou quem já é mãe, enfim, situações que você vai se lembrar, né, com toda certeza. Mas, tirando tudo isso, aquilo que nos marcam realmente profundamente, e que está no nosso subconsciente, notícias, informações que estão disponíveis, estão disponíveis na nossa memória porque nós vimos de forma recente. Então, quando isso acontecer e você recorrer a essa informação, você está enfrentando a heurística da disponibilidade para tomar uma decisão sobre investimentos. Vamos entender melhor? Então, a heurística da disponibilidade vai exigir que você se lembre de exemplos como um prejuízo de algum familiar ao investir em ações, como exemplo. Vai estar disponível na nossa memória de forma recente, como informações em jornais, revistas, notícias, mídias, internet, ou até mesmo em rodas de amigos, né? Foi lá no salão de beleza, ou foi lá no boteco, ou foi lá num evento, um churrasco, surgiu o assunto e alguém falou algo, né, e que te marcou e você se lembrou. E, de repente, você se utilizou dessa fala, né, daquilo que a pessoa te falou, para tomar uma decisão. Veja que incoerência, né? Então tá. Outro exemplo. Investir em empresas varejistas após ouvir notícias favoráveis ao setor. Isso acontece muito, acontece muito. Eu me deparo muitas vezes com clientes que vêm até mim pedindo uma orientação, querendo contratar minha consultoria para orientá-los sobre determinados investimentos. Aí eles dizem, não, mas não é um bom momento para eu investir em petróleo, já que eu vi a informação de que o petróleo está subindo, o barril, né? O Brent está subindo. Não é assim, não é simplesmente baseado em uma notícia, ou 2, 3 que seja, que você toma uma decisão de investimentos. Você tem que, na verdade, se aprofundar um pouquinho, encontrar detalhes, esmiuçar relatórios, informações sobre como está o nível de concorrência, quais são as margens, né, deste segmento, a margem de lucro bruto, margem de lucro líquido, qual é a EBITDA, qual é o grau de endividamento das empresas, enfim, são, assim, grandes informações, assim, pequenos detalhes que a gente tem que olhar com muita calma antes de tomar qualquer decisão, porque nós estamos lidando com o patrimônio de alguém. Isso é muito importante. Agora vamos entender a outra heurística, a heurística da representatividade. Olha só, de onde vem, qual é a origem de representatividade? Algo que representa, aquilo que é representativo. Então, nesta heurística, vai exigir que se avalie semelhanças, como comparar, olha só, dividendos de uma ação, recebi dividendos de uma ação, eu tenho ações da Vale. E eu estou comparando esses dividendos recebidos com os rendimentos no meu CDB de um banco X. Então faz sentido? São iguais? A origem é a mesma? Não estou dizendo, é de uma empresa, do CDB do Itaú,
está me pagando os rendimentos e aqui os dividendos da Vale. Não. Embora eu receba algo que está caindo na minha conta, como renda passiva, não representa a mesma coisa, não tem semelhança. A única semelhança é que está entrando na minha conta, e ponto. Mas aqui, dividendos vêm do lucro da empresa, do lucro líquido da Vale, que distribui entre os acionistas um determinado percentual. E aí, esse valor que eu vou receber depende muito, né, da quantidade de ações que eu possuo. Quanto mais ações eu possuir, mais dividendos eu vou receber. Porque é mais ou menos assim, ó, a Vale anunciou que vai pagar R$1 por ação. Então, se eu tiver apenas uma ação, eu recebo apenas R$1. Se eu tiver 100 ações da Vale, eu receberei R$100 de dividendos. Porém, por outro lado, os rendimentos pagos, né, pelo Itaú, no CDB que eu investi, para eu emprestar o dinheiro para o Itaú, na verdade, aqui é um título de dívida. Quem me deve? O Itaú. Eu emprestei dinheiro para o Itaú. O Itaú está me pagando os juros. Então, aqui a origem vem do lucro e aqui a origem vem da dívida. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Imagine só a situação. Você vê uma pessoa muito bem vestida, de terno, de gravata, camisa branca, terno azul, gravata azul, muito bem vestido, com uma pasta, carregando uma pasta de couro. O que te vem à cabeça? Que profissão essa pessoa te representa? Ele é o quê? Que tipo de profissional? Eu tenho certeza absoluta, que se não foi a primeira opção que lhe veio à cabeça, foi a segunda com toda certeza. Um advogado, não é? Então, por quê? Porque normalmente os advogados a gente vê no mínimo com uma camisa social, uma gravata. Ele pode até não estar de terno devido ao calor ou alguma outra situação, mas sempre andam bem vestidos, né? Então é isso. Então a heurística da representatividade, nós buscamos dentro daquilo que nós estamos vendo ou daquilo que nós estamos presenciando ou analisando, algo que representa algo que eu já conheço. E aí a gente, por alguma semelhança qualquer, muitas vezes não tem nada a ver, a gente classifica aquilo como algo, é isso. É o advogado porque está bem vestido. É um empresário, pode ser um executivo, pode ser um bancário. Então, por isso que nós associamos esse perfil com advogados, principalmente. Falado sobre a heurística da representatividade, agora nós vamos falar da heurística da ancoragem. Mais uma vez, de onde vem a palavra ancoragem? De âncora. E âncora quer dizer o quê? Os navios, quando precisam atracar, se utilizam da âncora. Então a âncora desce, é algo bem pesado, muito pesado, toda de ferro. Então ela desce e vai acabar atracando o navio para que o navio fique naquele lugar parado. Então, a heurística da ancoragem é isso. Só que trazendo para o mercado de investimentos, como assim influencia nas minhas decisões a heurística da ancoragem? Você fica apegado a alguma informação, né, aleatória, e diante dela você produz ajustes, você vai ajustando, né? Bom, dentro da situação, isso aqui serve, né? Isso aqui não, mas basicamente o essencial está aqui, da ancoragem, e aí eu tomo uma decisão fundamentada nessa informação aqui. Um exemplo? Daniel Kahneman fez um estudo, né, quando ele estava produzindo material sobre finanças comportamentais, e a sua equipe levou um grupo de pessoas até uma sala, e lá pediu para que as pessoas jogassem roleta russa. E você sabe, para jogar roleta russa, nós precisamos escolher um número, jogar a bolinha e a roleta gira. Ela vai perdendo velocidade até um ponto em que para e a bolinha vai parar em algum lugar. O curioso desse experimento foi que, depois que as pessoas fizeram o jogo, né, cada um escolheu o seu número, jogaram a roleta russa, eles foram transferidos para uma outra sala. Nesta outra sala, foi-lhes feita uma pergunta. Quantos países existem no continente africano? E o curioso desse experimento foi justamente isso, que todas as perguntas, né, das pessoas que lá responderam, o número de países que foram apontados, tinha naquele continente, no continente africano, era basicamente, se não mesmo, próximo do número que eles jogaram na roleta russa. Então, digamos que o Heron participou do experimento, jogou a roleta russa e escolheu o número 60. Foi transferido para essa sala e perguntaram a ele, né, para que ele pudesse responder, e perguntaram a ele quantos países existem no continente africano. E o que ele respondeu? Algo próximo ou o número 60 ou próximo ao número 60. 55, 58, 62. Curioso, né?
essa é a heurística da ancoragem. Perceba que uma informação, né, qualquer, de forma aleatória, ela pode influenciar a sua decisão na hora que você estiver para decidir entre duas ou mais opções de investimentos. Certo, agora nós vamos trazer esse exemplo para facilitar o entendimento. Perceba que o exemplo diz que o investidor comprou uma ação a R$20 porque ele estava acompanhando essa mesma ação há algum tempo e aí o preço médio dela estava em 25. Então, através desse número 25, uma informação que ele tinha, que isso é efeito de risco de mercado, o preço pode subir ou cair, o que interessa realmente é entender os fundamentos da empresa, ele não olhou somente preço e tomou uma decisão fundamentada nessa informação. Preço médio 25, quando ele viu que estava abaixo desse preço que ele estava acompanhando naquele período, ele foi lá e comprou por 20. Iron, mas não foi uma boa decisão? Se o preço médio estava em 25 e ele comprou por 20? Mas e se ele acompanhou essas ações apenas por uma semana? E essas ações já estavam, né, ali a R$15, um fato relevante ou alguma informação que tenha sido lançada a público fez com que as ações subissem de 15 para 25 nessa mesma semana, né, um período antes da semana em que ela acompanhou, e de repente ela começou a cair, caiu a 20, ela pode estar voltando aos R$15 que já estava sendo negociado anteriormente. Então, olha só como o mercado ele prega algumas situações em que, se você não estiver preparado, se você cair nessa questão de psicologia de investimentos, você certamente terá prejuízos. E a maioria das pessoas que tem prejuízo no mercado são por decisões emocionais. Aquelas que realizam, né, seus investimentos decidindo racionalmente, dificilmente tomam prejuízo, porque ela se pauta, ela considera sempre o risco, sim, sabendo que risco está relacionado com retorno, mas ela tem um olhar muito clínico em relação ao risco, ela vai analisar muito bem as situações para que a sua carga emocional não influencie a sua decisão final. Vamos falar agora de aversão à perda. Imagine você numa situação, eu já nem vou ler aqui o que quer dizer no livro, mas vou só trazer essa situação para você e você vai conseguir entender. Vamos imaginar essa seguinte situação, contigo, né, para que você entenda melhor. Então você acordou, tomou seu café da manhã, se dirigiu ao seu trabalho, estacionou o seu carro, desceu, caminhou alguns metros e percebeu que tinha pisado em algo. Quando você olha para baixo, você vê uma nota de R$200. Qual seria a sua reação? Qual seria o teu sentimento? Eu tenho certeza, assim seria o meu sentimento. Eu ficaria eufórico, eu ficaria grato, agradecido. Claro, eu olharia para ver se não é de ninguém, de repente a pessoa foi mexer na carteira, alguma outra situação, e o dinheiro caiu. Mas você olhou para todos os lados e percebeu que não havia ninguém. O que você vai fazer? Deixar ali? Não, você vai pegar, porque possivelmente essa pessoa já está distante, se é que ela se deu conta de que perdeu esses R$200. Você então pega os R$200, já pensa consigo mesmo, né? Bom, hoje o dia vai ser muito bom, já comecei o dia achando R$200, esse dia vai ser maravilhoso. Gostosa a sensação, não é? Você trabalhou durante o dia, voltou para casa, tomou seu banho, para tomar o banho você tirou a calça, colocou no cesto e se esqueceu dos R$200. No outro dia você acorda, toma o seu café e percebe ao sair que a sua calça está estendida. Você, antes de ligar o carro, você vai até o varal e fala assim, meu Deus, será que estragou minha nota de R$200? Você então mexe no bolso e percebe que ela está desfacelada, em pedaços. Qual seria a sua reação neste momento? Me responda, qual seria? Seria uma boa reação? Eu ficaria totalmente indignado. E eu estaria me culpando por não ter retirado a nota de R$200 e já estaria, né, acreditando que aquele dia não seria um bom dia. E acredito que a sua reação, ou o seu sentimento não seria diferente do meu. Mas você percebe que você, se já passou por isso, você vai responder de imediato que esse dia você ficou o tempo todo pensando naquilo. Puxa vida, os R$200, por que eu esqueci de tirar da calça? Agora eu perdi R$200. Mas vamos pensar, né? Vamos pensar de uma forma mais coerente. Esses R$200 nem era seu, você achou.
E você ficou feliz da vida ao ter achado algo que não era seu. E você perdeu algo que não era seu. Né? Tudo bem, desfacelou, está em pedaços, mas não era seu. E por incrível que pareça, o seu sentimento da dor, de ter perdido os R$ 200, ele é o dobro do sentimento do ganho quando você achou os R$ 200. Essa diferença, né, de sentimentos, ela foi comprovada por um experimento também de Daniel Kahneman, que diz que o sentimento da dor é o dobro do sentimento do ganho. Então, por isso que a aversão à perda é um dos vieses, né, uma das heurísticas mais presentes, né, em todo investidor, principalmente o leigo. Porque você batalhou tanto para conseguir aquele dinheiro, para construir aquela parte daquele patrimônio, e de repente, por uma questão de dias, semanas, você perder parte daquilo vai te causar uma dor profunda, porque você não tem conhecimento do mercado. Então, puxa vida, mas eu batalhei tanto para isso, para de repente eu perder 30% que eu investi 100 mil e estou com 70 mil. Então, qual é a reação das pessoas que têm aversão à perda? Olha lá, a dor da perda é o dobro da sensação do ganho, e essas pessoas costumam manter ações sem fundamentos, né? Está dizendo que os números das empresas são ruins e a tendência é de que essa empresa ela possa entrar em recuperação judicial. E se não entrar em recuperação judicial, é solvência. A empresa deixará de existir. E mesmo diante de tudo isso, as pessoas com aversão à perda ignoram esses fundamentos, porque eles não querem realizar o prejuízo, eles não querem vender. Poxa, eu investi 100 mil, estou com 70 mil, e o Heron está aqui dizendo, vende agora essas ações, porque tudo indica que as ações irão cair de preço. E você fala, nossa, mas eu vou perder 30 mil. Ah, eu vou deixar, vai que recupera. Vai que de repente o mercado muda, alguém, né, fique contente, queira comprar as ações da empresa ABC, e aí volta a subir e eu recupero o meu investimento. E essa pessoa, ela tem mesmo esse comportamento. É até difícil convencê-la a se desfazer de um papel numa situação como essa. E o que acontece quando as empresas estão sem fundamentos? Normalmente cai mais. Um exemplo, né, recente, Oi, lojas americanas. Então, isso aconteceu. E as pessoas insistiam em manter ela em carteira. E de 100 mil caiu para 70, de 70 mil caiu para 50, de 50 caiu para 30, 40, 20 mil, depende da empresa. Então, essa é um comportamento, né? Algo que influencia nas decisões da maioria dos investidores, em mais de 90% deles. Quando você começa a adquirir conhecimento, você passa a controlar mais essa aversão à perda. Não que você elimine, né, esse viés, mas você passa a controlá-lo melhor. Eu também ainda tenho aversão à perda, claro que em um menor grau, mas ainda tenho que controlá-lo para que ele não influencie nas minhas decisões. Tá, agora nós vamos falar de framing, efeito de estruturação. Você já se deparou também com um bom vendedor? Aquele vendedor que ele vai te vender aqueles rodinhos, né, fáceis de limpar, em que você só dá um aperto assim, né, e ele já retira toda a água e você consegue passar novamente, né? A mulherada adora. Enfim, tem vários outros produtos em que as mulheres adoram pela praticidade, né? E esses vendedores, eles enfatizam tudo que é vantajoso e omitem propositalmente tudo aquilo que é desvantajoso ao produto. Por quê? Esse é o efeito de estruturação, a forma como uma pessoa te apresenta algo, né, enfatizando sempre as vantagens, os benefícios do produto, né, de uma forma cativante, empolgante, né, que nos produz ali uma euforia e nos faz tomar uma decisão favorável àquele produto. Já se deparou com uma situação do tipo? Tem aqueles vendedores de panelas também, né, que diz que a panela é italiana, ou com uma tecnologia japonesa, em que você vai ficar por anos com essa panela, e começa te vendendo um jogo de panelas com 12 panelas por R$ 2.000, no fim das contas está te vendendo ali por 600, 700 reais para poder vender a panela, né? Isso é efeito de estruturação também, é o chamado framing. Veja só o exemplo. Imagine você nessa situação, tá? Coloque-se nessa situação. Você tem duas opções, opção 1 e opção 2. Na opção 1, eu proponho a você, olha, você vai receber R$ 1.000 se você fazer um investimento comigo, e você vai ter a possibilidade de receber mais R$ 1.000, só que essa probabilidade é 50%. Você pode ou não receber mais R$ 1.000. O fato é que, ao final, você vai ganhar 1.000, mas também pode ganhar 2.000, mas você sai ao menos com R$ 1.000. A segunda opção é a seguinte, olha, na segunda opção, você
vai investir comigo, eu te dou R$1.000, você vai receber R$1.000 e com toda certeza mais 500 depois de um determinado tempo, mais R$500 e você vai sair daqui desta opção 2 com R$1.500. Diante destas duas opções, qual você escolheria? Vou dar até um tempo aqui, tá? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Claramente você responderia 2, né? A certeza do ganho, não é isso? Então, a maioria das pessoas, você não é diferente, optaria, né, pela opção 2. Porque é a certeza do ganho. Bom, eu não tenho probabilidade, não tem estatística envolvida. Eu vou receber 1.000, depois mais 500 e saio feliz da vida com R$1.500. Por que que eu vou, né, passar pela experiência de receber 1.000, podendo receber mais 1.000, lógico, aí iria para 2, seria R$500 a mais, que é a opção 2, mas eu tenho também a possibilidade, 50% de chance, de sair de lá com 1.000, tá? Então, pela incerteza do ganho, você prefere aquela que te dá a certeza do ganho. Então, isso também está relacionado tanto à aversão à perda como ao efeito de estruturação, conforme é apresentado para você, ou então se essa pessoa lhe falar da dor da perda, né? Você pode tomar uma decisão também influenciada com a aversão à perda. Então não se incomode se a tua decisão está certa ou errada, porque vou te trazer uma novidade. Não existe resposta certa e errada quando nós falamos de investimentos. Existe aquela que é a melhor para aquilo que você está buscando, para os objetivos que você está traçando. Se você deseja uma casa, se você deseja uma reforma, uma viagem, se você deseja fazer a festa de 15 anos da sua filha, então todos esses objetivos, eles têm prazos, eles têm condições diferentes uma das outras. Então, às vezes, uma decisão foi tomada porque você olhou a reforma da casa. Uma outra decisão foi tomada porque você olhou a viagem. E o livro Panaceia, Invista Sem Depender de Profissionais, vai te ajudar a melhorar essas decisões. Tirar sempre a emoção, né, funcionando como um disjuntor emocional. Opa, hora de desligar a parte emocional e eu tomar uma decisão extremamente racional. Isso vai te ajudar bastante a enfrentar os riscos envolvidos em cada investimento, até porque eu vou te trazer todo o conteúdo para você entender perfeitamente sobre risco dentro do mercado de investimentos. Então vamos falar dos principais vieses comportamentais, a começar pelo otimismo. O otimismo é o seguinte, você começa a ver notícias, né, ler jornais, mídias, internet, ouvir podcasts, o Heron falando sobre investimentos, e você ouve falar Petrobras, compre Petrobras, Petrobras está aumentando suas margens, Petrobras está aumentando o faturamento, está exportando mais para outros países, aumentou a exploração de mais um espaço geográfico, isso vai aumentar em X quantidades, barris por dia, e isso vai fazer com que o lucro líquido da empresa aumente nos próximos anos, e todo mundo dizendo que é uma boa. Então, devido a esse otimismo, você, ouvindo daqui, ouvindo dali, você acaba investindo, seguindo esse otimismo que está sendo noticiado, que está sendo, né, informado aí ao mercado em relação a um determinado produto, determinada ação, enfim. E você toma a decisão pautado, né, sobre esse otimismo que o mercado está em relação a uma determinada empresa. Entendeu? Então, todo esse efeito, toda essa atmosfera otimista te influencia, né, faz com que você tome decisões, mais uma vez, de forma emocional. Então, você tem que, né, desligar, né, o disjuntor da emoção, disjuntor emocional, para que você, opa, isso aqui só vai me ajudar a ter euforia e eu vou entrar na onda da manada, e aí eu não posso tomar uma decisão porque todos estão tomando a mesma decisão. Não, eu tenho que fundamentar a minha decisão, tem que ser racional, eu tenho que ver números. Ah, eu não tenho condições, eu não sei analisar números, o que eu posso fazer então? Você vai recorrer a relatórios de bancos. Pega banco A, banco B, pega a corretora A, corretora B, pega uma casa de análise. Existem diversos relatórios gratuitos. Você abre a conta, você tem, no mínimo isso, você tem acesso a muitos relatórios de forma gratuita e bons relatórios de analistas consagrados aí no mercado, empresas consagradas no mercado. Então, aventure-se, procure saber sobre as principais casas de análise. Eu vou falar das principais casas, né, onde você pode adquirir relatórios de forma gratuita e que são relatórios consistentes, com informações
bem elaboradas, tá? Mas vou fazer isso somente na nossa última aula, no nosso último vídeo. Então, você vai ter que me acompanhar para ter acesso, tá bom? Agora nós vamos falar de excesso de confiança. Excesso de confiança é aquela em que você está acompanhando os vídeos do Heron, está lá na roda de amigos do churrasco, ou está lá com as suas amigas na academia ou qualquer outro lugar, num café, e o assunto surge. E você, porque viu algumas aulas, você já está achando que é o Deus do mercado de investimentos. Isso acontece. Isso é natural também. Mas aí você começa a querer debater sobre tudo e você tem aquele excesso de confiança. Não, eu sei do que eu estou falando, é isso. Então, quando eu invisto, eu nem olho o relatório de BTG, de XP, não olho o relatório do Bradesco, não olho o relatório do Itaú, enfim. Não tem casas de análise aí, algumas também não olho, porque eu confio naquilo que eu sei que eu aprendi. O Heron me ensinou coisas boas. Eu ensinei coisas boas, vou ensinar coisas boas para você. Espero realmente que você chegue a esse ponto, mas saiba que esse mercado muda o tempo todo e o que eu estou ensinando aqui é só uma parte do tamanho, né, que é esse mercado nosso. Ele é um verdadeiro oceano. Então, isso aqui é só uma pequena parte de todo esse oceano. Então, não adianta estufar o peito e se achar o dono da razão. Você vai ter que ter humildade para ouvir outras opiniões, mesmo que sejam contrárias. Porque o debate é isso, né? Nós debatemos sobre um assunto, mesmo que a opinião seja divergente da nossa. Então, tomem cuidado com o excesso de confiança, isso faz com que também prejuízos sejam gerados, e eu já presenciei, inclusive eu vivi isso. Eu, por excesso de confiança, quando tirei minhas primeiras certificações, entrei, né, nessa euforia de me achar, né, achando que eu sabia tudo, e tomei alguns prejuízos pequenos, mas tomei alguns prejuízos porque acreditei que eu sabia muito mais que qualquer outro profissional. E isso não é verdade, obviamente. A armadilha da confirmação. Qual é a armadilha da confirmação? Essa aqui é quando você toma uma decisão, digamos que seja favorável a um determinado produto, mesmo que você viu o relatório X, você viu o relatório Z, você viu o relatório M, e todos eles estão dizendo para venda essa bendita ação. Ela não é boa, mas você se apegou emocionalmente a essa bendita ação, e você começa a ouvir: ah, mas eu ouvi o influencer que eu acompanho lá no Instagram, mas eu vi o camarada lá que eu acompanho no YouTube dizendo: não, pode investir que é coisa boa, sem nenhum fundamento. E ele não te fala os fundamentos, mas como você já tem uma decisão tomada e você não quer aceitar uma opinião contrária, você se apega a essas poucas opiniões favoráveis, sem fundamentos ainda, para sustentar sua decisão. Isso acontece em política, isso acontece em jogos de futebol, se um time vai ganhar ou perder, porque ganhou, porque perdeu, enfim, em toda a rodinha a armadilha da confirmação ela está presente. Então tome cuidado para que ela não esteja presente na hora que você tenha que tomar uma decisão sobre os seus investimentos, tá? Continue vendo os vídeos para que você aprenda, né? Quando se deparar a esse tipo de situação, saiba como reagir e tomar a melhor decisão. Lembrando, é só desligar o disjuntor emocional e partir pelo lado da razão. Ilusão do controle, o último para a gente finalizar. Ilusão de controle é aquela que você acha que pode controlar tudo ao seu redor e até mesmo aquilo que está próximo a você. E você não tem essa capacidade, nem você, nem eu, nem ninguém. O único que tem essa capacidade, nós não vemos, nós apenas sentimos, é Deus. Então ele pode controlar, nós não podemos. Ah, eu posso controlar e evitar que o Copom eleve a taxa de juros ou baixe a taxa de juros, a Selic? Não, você não tem como fazer isso. Ah, eu tenho como evitar uma tragédia como aconteceu na Vale, lá no caso de Brumadinho? Não, você não tem como evitar essa tragédia. Ah, eu tenho como evitar, ou eu poderia ter evitado, o que aconteceu com as lojas americanas naquela fraude contábil? Não, você não tem essa capacidade. Isso seria ilusão, a ilusão do controle. Então você não é capaz de controlar. Então quando algo indica, relatórios estão dizendo, pessoas estão dizendo, o mercado todo está dizendo, sai fora desse aqui, sai fora. Não se apega emocionalmente. Aceita o prejuízo, saia o quanto antes e vai para a próxima. Né? Você tem que encarar o próximo desafio. Isso faz parte da nossa vida, nem sempre as decisões são as melhores, mas
A partir do momento que você entende que essa decisão vai ser, naquele momento, a melhor opção diante das piores que eu tenho, então você amadurece, você cresce, você passa a aceitar, você passa a entender melhor toda essa psicologia de investimentos, todas essas heurísticas, esses viés comportamentais, e aí você vai passar a ter resultados constantes e o seu patrimônio crescendo de forma muito consistente. Tá bom? Então eu finalizo aqui mais esse vídeo agradecendo pela sua companhia, pela sua paciência, porque esse cara fala muito, mas fala com a verdadeira vontade de te ajudar, tá bom? Continue me acompanhando, se inscreva no meu canal, ative os sininhos, acompanhe nas redes sociais, no meu site, verifica lá meu site, dá uma olhadinha, compartilha, fale com seus amigos, fale no churrasco, fale na festa. Vamos junto que tem mais vídeo por aí. Te aguardo e te espero pro próximo. Até lá!